Sejam todos muito bem-vindos a mais uma audiência pública das análises das metas fiscais, dessa vez do primeiro quadrimestre de 2022, apresentada aí pelo Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Arroio do Sal. Meu nome é Sérgio, eu sou contador da Prefeitura desde 2017 e hoje estou representando o Poder Executivo do atual prefeito Afonso Flávio Angst, bem como a Secretaria da Fazenda do atual secretário Felipe Dutra Fogaça Valim. A gente vai analisar aí o desempenho. Na verdade, foi realizada a análise do desempenho das contas municipais aí no primeiro quadrimestre, das contas em relação às metas estabelecidas e impostas pela Constituição Federal, pela Lei da Responsabilidade Fiscal, e a gente vem nessa audiência, então, transparecer para o cidadão, para os órgãos fiscalizadores, para os vereadores, para os secretários, as metas fiscais no primeiro quadrimestre do exercício de 2022. Sempre tem alguém que daqui a pouco está chegando agora, então a gente sempre dá uma intro. A gente está aqui analisando, a gente está aqui nessa audiência pública analisando as metas fiscais. E o que são as metas fiscais? São limites estabelecidos pela lei que tem como principal objetivo controlar os gastos dos gestores públicos de estados e municípios brasileiros, promovendo a economia de recursos, evitando desperdícios e buscando o equilíbrio orçamentário. Basicamente, são metas e índices estabelecidos pela lei para que as cidades brasileiras respeitem aquilo ali, visando uma saúde orçamentária e financeira geral aí do nosso país. O artigo 9º da LRF, Lei da Responsabilidade Fiscal, traz no seu parágrafo 4º que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, fundamentando, então, a nossa audiência pública de hoje. Como somos um município com menos de 50 mil habitantes, somos optantes da emissão de relatórios simplificados à Secretaria do Tesouro Nacional. Quais relatórios? O relatório resumido de execução orçamentária, bem como o relatório de gestão fiscal. Então, o relatório de gestão fiscal, que para municípios maiores e mais estruturados tem prazo quadrimestral, no nosso caso, um município com menos de 50 mil habitantes e optante pelo regime simplificado, é semestral. Então, metas fiscais como resultado primário, resultado nominal e índice de pessoal serão dispostas na análise das metas fiscais do segundo quadrimestre, não tendo ainda esse resultado no primeiro quadrimestre. Então, por isso que os tópicos dessa audiência serão o desempenho das receitas, o desempenho das despesas e os índices constitucionais de saúde e educação. Desempenho das receitas. Em azul a gente tem a receita prevista pelo município de Arroio do Sal na sua elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ou seja, de janeiro a dezembro se prevê arrecadar 77.345.000. Em verde a gente tem a receita programada. O que é a receita programada para o período? Para o período de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre, se programou arrecadar 30.773.000, baseado em quê? Baseado basicamente na proporção realizada de receita no primeiro quadrimestre nos últimos 3 anos, ou seja, lá em 2019, do total previsto do orçamento do município, quanto foi arrecadado no primeiro quadrimestre, em 2020, quanto foi, em 2021, quanto foi. E se faz uma média para se ter noção de, se o município mantiver essa média, quer dizer que os anos serão orçamentariamente parecidos com o desempenho dos anos anteriores. Como Arroio do Sal tem um desempenho bom nos últimos anos, com equilíbrio orçamentário, com resultado orçamentário positivo, resultado financeiro positivo. Então, como a gente vê aí, em laranja, a nossa receita realizada é maior do que a programada, o que é um bom sinal. E agora a gente vai ver que receita é essa. Que receita é essa? Vamos ver nos pormenores aí como está o desempenho da receita. Então, do nosso quadro aí geral das receitas municipais, a gente tem as receitas correntes e as receitas de capitais. Em verde, o realizado, à esquerda do verde, o programado, para o período de janeiro a abril, e a previsão atualizada lá na Lei Orçamentária Anual. Então, dos 71 milhões, a gente arrecadou de receita corrente 34 milhões, de receita de capital 300 mil, arrecadamos 206 mil, e as receitas intra-orçamentárias dos 5 milhões 171, realizamos 821 mil, sendo um total aí dos 77 milhões, realizado apenas 35 milhões. Aliás, apenas não, apenas porque é um bom desempenho, a gente vê
ali em relação ao programado, a porcentagem programada de 115 do que era programado, então 15% maior do que a média dos últimos 3 anos. Isso é interessante e a gente vai ver por quê. Vale dizer assim, nesse quadro geral, que o município de Arroio do Sal está trocando de sistema de informação, e isso é uma informação relevante, é uma situação relevante. Então, de dezembro em janeiro e até hoje, aí a gente tem muitos ajustes, vem fazendo muitos ajustes em parâmetros, e nessa análise do primeiro quadrimestre das metas fiscais, a Secretaria da Fazenda, mais precisamente ali a Contabilidade, na elaboração do relatório, no estudo do desempenho da receita e despesa, a gente detecta alguns ajustes que devem ser feitos, né? Esses que a gente detectou, a gente já realizou em maio. E basicamente em que? Nada que afete o equilíbrio orçamentário e financeiro e a qualidade da informação que está sendo prestada nessa audiência. Mas é referente à classificação de algumas receitas, reclassificar. A receita vinha sendo lançada desde a migração de sistemas em uma receita, e a gente vai corrigir, né? Não são valores relevantes e já está tudo certo com a tesouraria, já está tudo certo nos lançamentos contábeis de maio. Só vale citar que a gente está passando por esse processo, assim como cada prestação de contas que a gente faz para o Tribunal de Contas Estadual ou para a Secretaria do Tesouro, a gente coloca esse ponto, né, porque a gente vem retificando aí muitos relatórios enviados, né, para a gente chegar lá no segundo quadrimestre, no terceiro quadrimestre, com a informação toda correta, passando esse período turbulento aí de migração de sistemas. Eu aproveito para dizer isso aí para não ter que depois ficar repetindo. Aí vai ser mais fácil de vocês entenderem quando as coisas acontecerem. Então, dessa receita corrente que a gente viu ali, que é a principal receita, o tipo de receita ali municipal, a gente tem a receita tributária, que são as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Dos nossos impostos aí a gente tem o IPTU, o Imposto de Renda Retido na Fonte, o ITBI e o ISS. O ITBI e ISS ali, nas duas últimas linhas, a gente tem 3.320 para o ITBI e 1.500.000 para o ISS, previstos de serem arrecadados até dezembro. Pelo desempenho comparado ao ano passado, a gente vê que está um pouquinho abaixo. A gente vai chegar muito próximo a esse valor previsto, mas não deve superar ao valor previsto. Então, a gente tem aí a questão de, tributariamente, a Secretaria da Fazenda, o setor tributário, o setor de arrecadação, analisar qual é o comportamento. O ITBI a gente sabe que depende muito do mercado imobiliário, e o ISS das empresas prestadoras de serviço. Isso é uma coisa a se analisar, né, e ver, não que seja uma variável sob controle da administração pública, mas para conhecimento, para elaboração de próximos orçamentos, sempre é válido. Em compensação, a nossa receita de impostos, ela está muito boa, porque a gente vê um bom desempenho do IPTU e um desempenho ok do Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, em geral, a receita de impostos está com bom desempenho, principalmente o IPTU ali, que tem umas porcentagenzinhas também, assim como o ISS e o ITBI está um pouquinho abaixo, se comparado ao mesmo quadrimestre do ano passado, o IPTU está um pouquinho acima, equilibrando então a nossa receita de impostos. As receitas de taxas. Taxas, a gente tem as taxas de inspeção, controle e fiscalização e as taxas de prestação de serviço. Prestação de serviço é limpeza pública, dentro do previsto, quase 60% em relação à previsão anual. As taxas de inspeção, controle e fiscalização é que chama atenção, né? Já nos primeiros 4 anos já foi arrecadado aquilo que foi previsto até o final do ano e mais um pouquinho, né? 20% a mais, na verdade, é aquilo que eu falei de reclassificação para vocês. Não no sentido de reclassificação errada, de ter algum problema, mas no sentido de, quando a gente elaborou a lei orçamentária, se previa com base, né, na receita de taxa de inspeção, controle e fiscalização que era arrecadada dos últimos anos. E aí chegou na elaboração da LOA, a gente considerou aquele comportamento histórico. E aí, na implantação de sistemas e nos novos entendimentos do Tribunal de Contas, a gente reclassificou uma receita que antes era como transferência corrente, que a gente vai falar ali na frente, de recursos vinculados da saúde. Agora ela deve passar a ser classificada como uma receita de taxas. Por isso que de taxas de serviço de saúde.
Tá? Então, não é uma receita própria, é uma receita vinculada, uma receita de uma transferência corrente da União, e ela só foi reclassificada, não alterando o equilíbrio orçamentário financeiro, e também não está errado, tá correto a realização em relação à previsão, só estou aqui explanando porque que já no primeiro quadrimestre tem 20% a mais, foi em função dessa reclassificação que aconteceu depois da lei orçamentária já elaborada e já aprovada aí pelo Legislativo e Executivo. Então, as nossas receitas tributárias têm um bom desempenho geral de 57,64%, citando também as contribuições de melhoria, que dos 82 previstos para o ano já foram realizados 42 mil, que é o pagamento daquelas melhorias, normalmente de pavimentações realizadas pelo poder público nas ruas do município, né? Aquelas pessoas afetadas que tiveram seu imóvel valorizado contribuem nessa arrecadação. Nas transferências correntes, a gente tem as transferências da União, na previsão anual de 16 milhões e realizada no período 5.539, é um bom desempenho se comparado ao exercício passado. Bom desempenho por quê? Porque ano passado teve um bom desempenho e esse ano estamos também tendo o mesmo bom desempenho previsto no nosso orçamento. Então a gente tem a cota do FPM de 12 milhões, arrecadamos 37%, do ITR, que normalmente a arrecadação fica lá para o final do ano de R$ 800 dos 12 mil previstos, a cota parte do petróleo, 50% do previsto, transferências de saúde, 31% do previsto, também tudo aí da assistência social, também dentro do previsto, e as demais transferências correntes também dentro aí do desempenho previsto orçamentariamente. Então é um bom desempenho para primeiro quadrimestre, né? Óbvio que a gente vai ter que analisar o segundo quadrimestre lá em setembro e o último quadrimestre lá em fevereiro de 2023. Transferências correntes do Estado, ou seja, da Receita Estadual, né? Arroio do Sal faz parte do Rio Grande do Sul, então o Rio Grande do Sul arrecada com impostos e passa parte dessa arrecadação para os municípios que fazem parte do seu território, assim como a União, né? A gente viu as transferências da União, é a mesmo raciocínio. Daqueles impostos federais, parte deles são repassados a todos os municípios que são os municípios, as cidades que compõem o nosso país. No transferência do Estado, então, da previsão anual de 4 milhões e meio, a gente arrecadou 47%, um ótimo desempenho. O ICMS, dos quase 3 milhões previstos, já arrecadamos 41%, do IPVA 64%, sendo receitas que em relação ao mesmo quadrimestre no exercício passado, tem uma porcentagem um pouquinho maior, então está um desempenho um pouquinho positivo. O IPI dentro do previsto, 27% aí dos 53% previsto para o ano. CID combustíveis, em função principalmente da alta do petróleo, economia mundial, 2 mil, que é uma receita irrelevante, né, para o município, mas está um desempenho de 333%. Se fosse 2 milhões, a gente já está arrecadando 7 milhões, mas é apenas 2 mil reais, então a gente está arrecadando já 7 mil aí no primeiro quadrimestre, deve fechar o ano aí com 20 mil. Transferências do Estado para a saúde dos 600 mil previstos, já 50% recebido, é um bom desempenho. Os convênios dos 70 mil, 43 mil recebidos, é um bom desempenho, e demais transferências também. Estamos então fechando as principais receitas correntes, que é a dos impostos lá que a gente citou, e as transferências correntes todas com bom desempenho, todas elas responsáveis por aquele desempenho positivo em relação à receita programada de janeiro a abril. Transferências do Fundeb. Dos 13 milhões previstos para 2022, a gente arrecadou quase 33%, já que o ano tem 3 quadrimestres, né, divide 100% por 3 dá 33%. 33,333. A gente arrecadou aí basicamente isso, o que comprova que, né, todas essas receitas de transferências correntes a gente tem como base a Lei Orçamentária Anual do Estado, que já nos dá diretrizes para os seus municípios. Vocês vão receber tanto de transferência da União, vão receber tanto de transferência do Estado. Com base no teu número de alunos, tu vai receber tanto. Com base na nova cota do Fundeb, vai receber tanto. Então, a gente prevê a LOA com base nisso, né? Diferente do IPTU, do ISS, que são receitas próprias nossas aqui, que a gente mesmo tem que fazer esse estudo de mercado. Essas transferências da União e do Estado já vêm mais mastigadas para a gente, né, mais parametrizadas para a gente. Então a gente vê aí que, em relação dos que nos foi passado, que a gente vai receber de Fundeb até o final do ano, está dentro. No primeiro quadrimestre é um desempenho ok, a gente pode contar com essa receita até o final do ano.
Receitas de capital. Das transferências de capital, normalmente receitas de emendas de deputado, federal, estadual, convênios realizados, né? A gente tem expectativa aí da creche da Zona Norte, conforme é uma obra que está se estendendo, né? Mas depende também do prestador de serviço realizar, da medição sair, do dinheiro vir lá da União. Então, da previsão de 300 mil, ainda não arrecadamos no primeiro quadrimestre nada em relação à obra da creche. Em compensação, teve ali o finalzinho da pavimentação da Ponciano 2, que foi registrada aí no primeiro quadrimestre de 2022, em função da medição e do pagamento aí pela Caixa dessa obra realizada aí desde dos exercícios anteriores, né? Então a gente tem um desempenho de 68% das transferências de capital, um desempenho ok, lembrando que a receita de capital é sempre atrelada a uma despesa de capital, então a gente só vai gastar se receber, né? Vai realizar obras se o dinheiro chegar, então não é um desempenho de receita ou de despesa que vá implicar num prejuízo ao equilíbrio financeiro e orçamentário do município. Terminamos então o desempenho das receitas. Vamos para o desempenho das despesas. Desempenho das despesas, a gente tem em azul o valor programado, em verde o realizado. O programado é aquele mesmo raciocínio da receita dos últimos 3 anos. Então, se programou que até abril de 2022 a Arroio do Sal gastaria 19.832.000. Gastamos quanto? 19.558.000, muito próximo ao programado. É um bom sinal, É um pouquinho a menos, ou seja, está próximo, quer dizer que as ações orçamentárias estão sendo realizadas conforme previsto e que não tem nenhum gasto acima do que se gastou nos últimos anos, ou seja, não tem a tendência de descontrole dos gastos públicos e de incapacidade econômica e financeira de arcar com as despesas empenhadas e liquidadas. Então, num panorama geral, a despesa também está com um bom desempenho no primeiro quadrimestre. Vamos ver elas mais de perto. Nas despesas correntes, o que entra aí? Despesas com pessoal, encargos sociais, juros da dívida contratada, operações de crédito exercícios anteriores e demais despesas correntes, que aqui são os serviços, manutenções, serviços médicos, medicamentos, serviços de limpeza, serviços de tecnologia, tudo que para manutenção da máquina fica nas outras despesas correntes. E aí a gente tem aí no pessoal encargos sociais dos 13 milhões programados, quase 13 milhões realizados, dos juros e encargos da dívida dos 118 programados, realizados 204 mil, principalmente em função da taxa básica de juros, dos outras despesas correntes, 5 milhões 235, gastamos 5 milhões 691, desempenho de 8% superior ao programado, mas se colocado tudo aí numa balança, a gente vê que realizamos 99,83% do programado, que é um desempenho ok, não acende nenhum sinal de alerta aí para a gestão na realização dos gastos públicos. É claro que a gente está falando do primeiro quadrimestre, ainda faltam 8 meses para encerrar o ano, e a responsabilidade da boa governança tem que ocorrer mês a mês para que a gente possa sempre chegar no final do ano, assim como a gente pôde chegar no final de anos anteriores, com equilíbrio financeiro e orçamentário. Despesas de capital, a gente tem aí então, dos investimentos previstos de 755 mil, realizado 498 mil. O que é investimento? É aquisição de bens, móveis ou imóveis, bem como realização de obras, né? Investimento é aquilo que acaba entrando como patrimônio do município, né? Como uma ferramenta, como é tombado, né, pelo município, começa a fazer parte aí do nosso ativo. Então, dos 66% aí dos investimentos programados por período, isso varia, né? Varia muito de ano para ano. A gente sabe que tem anos que tem alguma obra sendo terminada, então no primeiro quadrimestre o volume é mais alto, assim como tem anos que no primeiro quadrimestre está recém sendo uma obra licitada. Então, né, não quer dizer que o desempenho está bom ou ruim, depende muito aí. Essa programação até não é um parâmetro que tem que ser analisado assim minuciosamente. É claro que a despesa com investimento é sempre boa, ela vai entregar, ela não é mais importante ou menos importante que a despesa corrente, a despesa com serviço, com manutenção da máquina, mas é aquela que vai entregar
investimento, né, crescimento, desenvolvimento visível para o cidadão. A amortização da dívida é o pagamento do principal da dívida, então está bem dentro aí do realizado e programado. E trago aqui um quadro então para o cidadão, para os vereadores, saberem que das despesas empenhadas, veja bem, aqui quando eu falo em realizado eu falo das já liquidadas, dos empenhos já liquidados. Aqui eu trouxe empenhos de investimentos, tirando aquela amortização da dívida, empenhos de investimentos. O que já foi empenhado no primeiro quadrimestre? 62 mil com equipamento TIC, ali na primeira coluna, o número dos empenhos que pode ser consultado para saber o que é, para onde foi. Conjunto multidisciplinar de ciências educacionais, a gente tem 210 mil, investimento aí da Secretaria de Educação, e obras em andamento, 657.769. Não é que foram pagas e realizadas já todas essas despesas, mas elas estão empenhadas, ou seja, estão realizadas ou sendo realizadas. Perfeito? Considerando então o desempenho da nossa receita e da nossa despesa, a gente chega no resultado orçamentário, que é a relação entre a despesa e receita. Nesse primeiro quadrimestre, de janeiro a abril de 2022, a gente tem uma relação de 55%. É natural, no momento que a gente, no primeiro quadrimestre, costuma arrecadar muito mais do que gastar. Tu tem 12 meses para gastar, e para arrecadar, tu também tem 12 meses, mas dos 2 primeiros meses é o mês que tu mais arrecada em função do IPTU. Aqui em Arroio do Sal, pelo menos, é assim. E aí a gente tem essa receita, então, despesa sobre receita de 55%, que está bem parecido com os anos anteriores, o que também é um bom indicativo de saúde financeira e orçamentária para Arroio do Sal. Terminamos, então, essa análise do desempenho da receita e da despesa. Uma conclusão técnica básica é que o desempenho está muito bom, né? Não nos resolve nada porque estamos apenas nos primeiros 4 meses do ano, né? A gente vai acompanhar mês a mês, a gente tem algumas reclassificaçõezinhas de receita para fazer, mas é bom, o desempenho é bom e nos parece que a lei orçamentária anual vai ser cumprida, ou seja, que a receita prevista vai ser arrecadada, bem como vai caber aí a gestão controlar os seus gastos para que a despesa fixada seja a despesa efetivamente realizada. Então, para calcular os índices constitucionais com saúde e educação, ou seja, os municípios são obrigados a gastar o X% de dinheiro com saúde e X% de dinheiro com educação anualmente, e se não o fizerem, podem ser punidos, gestores punidos, ter dificuldade para receber recursos, dentre diversas outras penalidades aí previstas em lei. E a base, conforme a instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a base, né, a gente calcula isso através dessa fórmula trazida aí pelo Tribunal de Contas, né? Então, a base, 25% é da educação, 15% da saúde. Tá, 15% do quê e 25% do quê? Basicamente, dessa receita de impostos e transferências, que a gente tem aí no primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril, essa receita é de 23.208,697. Até dezembro essa receita vai aumentar, vai ser maior. E é lá em dezembro que a gente tem que alcançar esses índices, de 15 e 25. Não é agora, agora a gente só está avaliando. Então, avaliando o primeiro quadrimestre dos 23 arrecadados, a gente aplicou em educação 5.356.000, o que equivale a 11,58%, né? E a meta vai ser até o final do ano 25%. Então, comparando, tá, aos demais anos, a gente está bem na média. Inclusive, teve anos aí que no primeiro quadrimestre se tinha 7% de gasto com educação, se tinha 8%, se tinha 10%, se tinha 12%. Então, a gente está dentro aí da média. E sempre alcançamos 25%, então seguimos aí nessa expectativa, principalmente na realização de alguns investimentos no segundo semestre aí, pela Secretaria de Educação. O valor aplicado em saúde, 3.373.000, 14,53%, quase 15% da receita já arrecadada no primeiro quadrimestre, porque a despesa com saúde ela tem uma alta demanda, né? A gente sempre normalmente acaba o ano lá com 20%, 19%, enquanto na educação a gente acaba o ano com 25 e pouco, 26%, né? A saúde a gente sempre tem essa facilidade porque é muita necessidade de gasto e
pouco se consegue, inclusive, investir em saúde, né? Tu tem que... é muito custoso, porque o próprio serviço, né, dos nossos profissionais da saúde, isso já entrega a saúde, né? Isso por si só, da farmácia, enfim, vigilância, né? E esse já é um serviço que é caro, principalmente porque todo mundo precisa de saúde. Então, mais uma vez, né, a educação, a gente está para chegar lá no final do ano com os 25%, e a saúde, com certeza, vamos gastar um mínimo constitucional de 15%. É isso, né? Declaramos aí encerrada a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022. Esperamos que tenha sido esclarecedora. Nos colocamos à disposição para questionamentos pertinentes nos comentários dos vídeos do YouTube e Facebook, bem como pelos e-mails fazenda@arroiosal e arrecadação@arroiosal.ers.gov.br. Agradecemos mais uma vez e até a próxima.